Meninos e meninas do terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os principais museus espalhados pelo mundo e pelo Brasil, ok? Vamos começar então falando sobre os museus que existem no Brasil. Eu vou citar para vocês agora 3 museus muito importantes que existem aqui no Brasil. O primeiro é o Museu do MASP. MASP, essa sigla significa Museu da Arte de São Paulo. Ele é um museu de arte, então, que fica na cidade de São Paulo e ele está entre dos 10 pontos turísticos mais visitados da cidade de São Paulo. O MASP é um museu também que recebe obras temporárias, né? Exposições de obras temporárias, como é o caso daquela exposição afro-brasileira que eu tinha comentado com vocês na aula passada, e muitas outras obras que viajam pelo mundo, elas podem ser abrigadas no Museu do MASP. Um outro museu muito importante no Brasil é o Museu do Amanhã, que é um museu de ciência que fica no Rio de Janeiro. Ele faz uma apresentação sobre como era o passado, sobre como está sendo o presente e provavelmente sobre como será o futuro. Você pode fazer nesse museu, você pode fazer viagens espaciais através de recursos tecnológicos, eletroeletrônicos, ok? É um museu muito interessante. E por último, no Brasil, nós vamos falar sobre o Museu Imperial. O Museu Imperial ele pode ser chamado de Museu Imperial, Museu Nacional, Museu da Quinta da Boa Vista ou Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Este museu ele fica no Rio de Janeiro e o local que ele habita, né, o local que ele existe, era o antigo Palácio de Verão do imperador brasileiro Dom Pedro II. E como eu acabei de falar que era a antiga casa dele, o antigo palácio dele, vocês já devem saber que esse museu ele tem objetos muitíssimo importantes para preservar a história da monarquia brasileira. Então existem objetos que Dom Pedro usava, existem roupas de Dom Pedro, Dom João VI. Até hoje a sala onde a princesa Isabel deu a liberdade aos escravos, assinando a Lei Áurea, está intacta como era naquela época. Bom, mas para falar do Museu Imperial, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Vamos assisti-lo? O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do nosso país, que agora, em 6 de junho, estará completando seu primeiro bicentenário. A importância dessa instituição, ela transcende vários aspectos, tanto científicos como também aspectos históricos, porque aqui onde nós estamos localizados, no palácio que fica no Parque da Quinta da Boa Vista, foi o local onde viveu Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Ainda mais, nessa linha da importância do museu, cabe lembrar que foi aqui, exatamente nesse palácio, onde foi feita a primeira constituinte do nosso país. Ou seja, tudo que tem a ver com a origem do Brasil, em termos de independência, em termos do seu espectro político, nasceu aqui nessa instituição que estará completando 200 anos. Apesar da importância dessa data, também temos que reconhecer que precisamos revitalizar a instituição Museu Nacional. Melhor, nós temos que pensá-la para além dos 200 anos. E nesse sentido nós estamos conclamando a sociedade como um todo. E aí vai o governo, vão as empresas, os empresários e também os particulares a contribuírem, a participarem desse projeto vencedor, que é o projeto dos 200 anos do Museu Nacional. Entre outras coisas, vamos renovar as nossas exposições, nós vamos fazer elas mais interativas para as pessoas, onde, por exemplo, um visitante poderá conversar com uma múmia, mas não é apenas isso. O Museu Nacional, ele tem essa capacidade de proporcionar às pessoas
questões envolvidas à cultura e também à educação. Nós temos a nossa visitação para as escolas, tanto municipais, estaduais e para o público de uma forma geral, complementando a educação escolar. Dentro dos seus mais de 20 milhões de itens que constituem-se no principal acervo de história natural da América Latina, nós temos relíquias como as primeiras múmias que chegaram nas Américas. Foi justamente aqui no Museu Nacional onde esse material está sendo guardado e que as pessoas podem visitar. Também temos a destacar a primeira brasileira, que é a Luzia, cujo material, cuja base de pesquisa se encontra na nossa instituição. Mas não é apenas isso, nós aqui também temos dinossauros, nós temos minerais, meteoritos e um acervo riquíssimo, tanto de botânica como de zoologia. Nós conclamamos a sociedade que venha nos ajudar para cuidar desse museu que não é meu, que não é seu, mas é nosso. Venham visitar e comemorar os 200 anos no Museu Nacional. Existiam 4 vigilantes lá dentro, eles estavam lá, mas conseguiram fugir sem ferimentos. Começou por volta de umas 7h30 e aí a gente vê as labaredas que ainda são muito altas. As imagens aí do alto mostram que o prédio, na frente e atrás, está sendo todo tomado pelo fogo. Esse é um dos museus mais antigos e importantes do Brasil. Ele foi criado por Dom João VI em 1818. Aqui estão grandes achados paleontológicos e arqueológicos. Para a gente ter uma ideia, aqui está o fóssil humano mais antigo do Brasil, encontrado em Minas Gerais, batizado de Luzia. Os bombeiros estão trabalhando aqui intensamente desde que aconteceu com a primeira chama, eles vieram para cá, mas ainda não conseguiram conter. Aqui das janelas a gente consegue ver muito fogo nessa parte da frente, também na parte de trás. Ainda não se sabe o que causou tudo isso. Lá dentro tem muito material que pega fogo com facilidade. Então, os bombeiros estão trabalhando muito, são muitos homens ajudando a conter esse fogo, mas até agora não conseguiram. A gente vê que daqui, a parte da frente, pelas janelas, a gente vê ainda muitas labaredas lá dentro do prédio e também as labaredas altas no alto do prédio do Museu Nacional, aqui na Quinta da Boa Vista. Ao longo de todo o Fantástico, a gente volta com novas informações. Tadeu e Ana Paula. Agora que vocês já assistiram o vídeo sobre o Museu Imperial e sobre o que aconteceu com ele também, eu quero falar para vocês que é muito importante que sejam feitas boas manutenções nos prédios que abrigam museus, porque geralmente são prédios antigos, que guardam um tesouro valioso para o nosso passado, para a nossa história, para a nossa cultura. E como a gente viu, só aqui no Brasil, 2 museus acabaram sendo parcialmente ou totalmente destruídos por conta de incêndio, né? E isso é falta de manutenção, falta de estrutura. Então é muito importante que esses museus eles sejam preservados da maneira mais correta possível para que esse tipo de incidente não aconteça, ok? Vamos continuar agora falando sobre os museus, os principais museus do mundo. O primeiro é o Museu do Louvre, em Paris. Esse museu é muito famoso porque ele contém muitas obras de arte, mas dentre elas a mais famosa é o quadro de Mona Lisa, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o quadro da Mona Lisa. Em seguida, o Museu Britânico. O Museu Britânico, que fica na Inglaterra, ele é importante porque ele foi o primeiro museu do mundo aberto à visitação pública, né? Porque até então, os museus que existiam no mundo, eles não eram abertos à visitação pública, eles eram só para as pessoas ligadas às ciências, às artes e às letras. E por último, o Museu Egípcio. O Museu Egípcio ele fica no Cairo, que é no Egito, e ele guarda toda a história das múmias, todos os tesouros, principalmente o tesouro de Tutancâmon, que é um dos tesouros mais famosos, está guardado nesse museu. E tem também a múmia de Ramsés II, que foi um importante imperador egípcio, além de outras múmias e além de outros artefatos que relembram a cultura egípcia, ok? Agora, meninos, vocês vão pegar a apostila, grupo 3, que nós vamos grifar os aspectos mais importantes que a tia Letícia acabou de explicar para vocês, tá bom? Vamos lá!
Vamos começar? Vocês vão colocar a apostila grupo 3 na página 244. E aí vocês vão grifar aqui, ó. Os museus brasileiros contemplam vários períodos históricos da história nacional e internacional. Em seguida, você vai grifar o Museu da Arte de São Paulo, que é o MASP. Ele fica na Avenida Paulista e tem a função de divulgar e amparar as artes de um modo geral. Ele também possui espaços para exposições temporárias. Grifou na página 244, você vai para a página 245. E aí você vai grifar aqui, ó, o Museu do Amanhã. Aqui, ó. O Museu do Amanhã fica na cidade do Rio de Janeiro e é um museu de ciências. É um museu diferente que explora possibilidade de construção do futuro, examina o passado, apresenta as tendências do presente e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos de acordo com a perspectiva da sustentabilidade e da convivência. E aqui você vai grifar o Museu Imperial, que é o Palácio Imperial, fica no Rio de Janeiro, e era o Palácio de Verão de Dom Pedro II, e ele tem peças muito importantes ligadas à monarquia brasileira. Grifou na página 245, nós vamos para a página 246, que agora nós vamos grifar sobre os museus que existem no mundo, né? Nós temos então o Museu do Louvre, em Paris, na França, onde nós temos a obra de arte Mona Lisa, né? Além de várias outras obras de artes muito importantes também. Na página 247, vocês vão grifar o Museu Britânico, que foi o primeiro museu público do mundo, e vocês vão grifar o Museu Egípcio, que fica no Cairo, que é a capital do Egito. E ele tem múmias, como de Ramsés II, e o tesouro de Tutankhamon. Assim que você terminar de grifar na página 247, meninos, vocês vão agora para a página 251, que nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação dos museus. Vocês viram que aqui no Brasil, 2 museus pegaram fogo, e eu falei sobre a importância da preservação por parte de quem toma conta e cuida desses museus. Mas também nós, o público que visita esses museus, nós devemos tomar alguns cuidados para preservar tudo que os museus guardam. E eu vou falar com vocês a respeito desses cuidados agora. Então, vocês vão grifar aqui, ó. A conservação dos museus e do seu acervo depende em grande parte do público que os visita. Então, não podemos tocar nas peças. Por que nós não podemos tocar nas peças? Porque podemos quebrar, podemos estragar, né? E aí, em seguida, não é permitido ultrapassar as linhas limitadoras. Se alguma obra de arte dentro de um museu tiver uma linha limitadora, que são aquelas linhas, aquelas faixas amarelo com preto, que impede você de chegar próximo a ela, você não teime, não passe essa linha, porque provavelmente é um objeto muito antigo e que qualquer movimento brusco perto dele pode fazer com que ele estrague. Em seguida, não é recomendado tirar fotos, porque muitas vezes, em caso, vamos pensar, por exemplo, no quadro da Mona Lisa, o flash da câmera pode estragar a pintura, ok? Em seguida, deve-se evitar o consumo de alimentos, principalmente bebidas, porque alimento é gorduroso, você pode derrubar bebida em algum lugar, então não é hora de comer. Se estiver visitando o museu, não é hora de comer, deixa para comer depois. E em seguida, no interior do museu, você não deve... No interior do museu, você não pode correr, nem falar alto e nem ficar gritando e muito menos utilizar um celular. Então, esses são alguns cuidados que a gente pode ter ao visitar um museu para evitar que a gente possa causar algum dano a esse local que é tão importante e que guarda a história do povo, de uma cultura, de uma cidade e etc, ok? Agora que nós já grifamos todos os aspectos mais importantes da apostila de teoria, eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios. Vamos lá?
Meninos, os exercícios que vocês têm para fazer começam na página 248. Antes de eu fazer a leitura do primeiro exercício, vocês vão grifar aqui, ó, na página 248, sobre o museólogo. O museólogo é o profissional responsável por classificar, conservar e expor as peças de valor histórico, artístico, cultural e científico. E no dia 18 de dezembro, nós comemoramos o Dia do Museólogo. Então, se você gostou muito das nossas aulas sobre museus e se você se interessou por esse assunto, você pode no futuro, quando você for fazer sua faculdade, tornar-se um museólogo, que é uma pessoa que trabalha conservando, restaurando, pesquisando, registrando todas as peças que existem em museus, ok? Viu que interessante? Continuando aqui, meninos. Exercício de número 1. A residência favorita de verão de Dom Pedro II se transformou em um museu, cujo nome é Museu Imperial. Em qual cidade fica localizado o Museu Imperial? Teresópolis, no Rio de Janeiro? Paraty, no Rio de Janeiro? Ouro Preto, em Minas Gerais? Ou Petrópolis, no Rio de Janeiro? Essa informação ela está grifada na sua apostila de teoria. Então, volta lá, faz a leitura e vem aqui marcar qual a resposta correta. Continuando agora, o exercício de número 2, você tem um texto para ler. E a tia Letícia vai ler esse texto junto com vocês. Vamos lá. O Museu Imperial decidiu publicar as anotações que o imperador Dom Pedro II fez durante sua viagem aos Estados Unidos em 1876. Esse primeiro parágrafo está dizendo que no ano de 1876, Dom Pedro II fez uma viagem aos Estados Unidos e ele fez anotações, ele escreveu num diário como foi essa viagem. E o Museu Imperial vai publicar esse diário para que as pessoas saibam o que Dom Pedro aprendeu nessa viagem. Vamos continuar a ler. O diário começa em 15 de abril, quando Dom Pedro II e sua comitiva desembarcaram em Nova York. A visita, que durou quase 3 meses, incluiu 28 estados norte-americanos, além da capital Washington, e escolas, bibliotecas, museus e instituições públicas. Antes do almoço, fui à universidade. Então, olha só, o segundo parágrafo fala que a viagem de Dom Pedro durou 3 meses e que ele visitou vários lugares nos Estados Unidos. Agora, o terceiro parágrafo já é um registro do que ele escreveu. Antes do almoço, eu fui à universidade. Belo edifício. Gostei muito de ver o gabinete de física. Depois de jantar, fomos à Academia das Belas Artes, um lindo edifício que custou mais de $400 mil de subscrições e tem uma muito notável coleção de estátuas e quadros. O diretor da academia é um homem de muito bom gosto e de caráter jovial e simpático. Chama-se Clagor. A Nora toca muito bem piano e recreou-me os ouvidos com músicas de Mozart e Mendelssohn. À noite recebi no meu salão membros escolhidos das comissões para conversarmos sobre a exposição e finalmente fui descansar à meia-noite. Então é um texto que Dom Pedro II escreveu a respeito das experiências que ele teve na viagem que ele fez aos Estados Unidos. Vamos à pergunta. No site do Museu Imperial você pode ler e descobrir outros registros da viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos em 1876. Agora responda as questões. Por que é importante o Museu Imperial guardar e preservar as peças ligadas à monarquia brasileira, como mobiliários, documentos, as obras de arte, os objetos pessoais dos integrantes da família imperial? Então, ele está perguntando por que é tão importante que esse museu guarde todos esses objetos que pertenceram à família imperial. Meninos, a resposta para essa questão é o seguinte: esses objetos eles são muito importantes porque eles preservam a história da monarquia no Brasil. Então, para que a gente saiba como tudo foi, como tudo aconteceu, é importante que esses objetos estejam lá, para que os historiadores pesquisem, para que a gente possa visitar. Então, você vai elaborar a sua resposta baseado na explicação que eu dei. Há quanto tempo esse diário foi escrito? Então, vamos lá.
O diário ele foi escrito no ano de 1876. Então, olha, nós estamos no ano de 2020 e o diário foi escrito no ano de 1876. Quanto tempo faz? Para você descobrir quanto tempo faz, é só fazer uma continha de menos, ok? Faça a continha nesse espaço e apresente o resultado para a tia Letícia. Continuando, agora na página 250, você tem aí uma tabela sobre os principais museus no mundo e no Brasil. E aí você vai preencher a tabela com o local onde o museu se encontra e as principais características do seu acervo. Vamos lá, que eu vou explicar um por um para ajudar você a elaborar a sua resposta. Museu da Arte de São Paulo. Onde que fica? Em São Paulo. Quais são as características do seu acervo? Muitas obras de arte. Então, é um museu de obras de arte que também recebe obras de arte temporárias, né? Exposições temporárias. Museu Imperial. Onde que fica? Em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Características do seu acervo. Ele guarda objetos antigos da monarquia brasileira. Mas infelizmente ele pegou fogo, né? Nós vimos no vídeo anterior que ele pegou fogo, que teve um incêndio e que praticamente quase nada sobrou desse museu. Além dos objetos da monarquia, ele também guardava alguns fósseis, como o fóssil mais antigo do continente americano, que era o esqueleto de Luzia. Museu Britânico, fica na Inglaterra. Características do acervo. Ele foi o primeiro museu público e ele tem diferentes tipos de peça que lembram, que guardam a história da Inglaterra, ok? Museu do Louvre fica em Paris. É um museu de obras de arte e que guarda a obra de arte da Mona Lisa, né? Que é um quadro muito importante no mundo inteiro, combinado? Fez a página 250? Agora nós vamos para a página 252, né? Na página 252, vocês vão grifar aqui. O museu, além de patrimônio cultural histórico, é um centro de aprendizagem. Porque quanta coisa a gente pode aprender ao visitar um museu, né, meninos? Então, é um centro de aprendizagem, é um local onde nós conseguimos aprender muito. Exercício de número 1. Para evitar alterações e danos nos bens culturais expostos em museus, é necessário seguir algumas regras. Conversem sobre as alternativas e assinalem a alternativa incorreta, aquela que está errada. Deve-se evitar consumir alimentos, bebidas e chicletes dentro do museu. Não se deve ultrapassar as linhas limitadoras. É permitido tirar fotos usando o flash. Não se deve tocar nos objetos expostos. Eu falei para vocês, na página 248, sobre várias regras que nós devemos ter ao visitar os museus. Dessas 4 alternativas aqui, qual regra está errada? Qual regra não está de acordo com tudo que eu ensinei para vocês? Marquem um X. Continuando, na página 253, você não vai fazer o exercício 2. O exercício 2 manda você escrever, nessas linhas, o nome de todos os museus que foram citados na apostila e o local onde eles se encontram. Nós não vamos fazer esse exercício porque ele é muito longo, ele é muito extenso e vocês já sabem quais são os museus que foram citados, não precisam escrever esses museus. Agora, o item D, vocês vão fazer. De todos os museus que foram citados nesta apostila, nestas aulas, qual deles você gostaria de visitar? Explique por quê. Então, você vai escrever qual deles você gostaria de visitar e vai escrever por quê, combinado? Continuando na página 254. Imagine que no ano de 2100, daqui a 80 anos, uma pessoa encontra um objeto que faz parte da sua história nos dias de hoje. Qual objeto você gostaria que fosse encontrado? Então, imagine, qual objeto seu você gostaria que fosse encontrado no futuro?
Escreva o nome do objeto e por que você gostaria que esse objeto fosse encontrado pelas pessoas do futuro. Objeto seu, ok? Exercício 4. Você pôde constatar nas páginas anteriores os tipos de objetos que são expostos em museus, e muitos deles possuem mais de 100 anos. Escreva o nome de alguns objetos que você utiliza hoje e que poderão durar séculos e no futuro ficarem expostos em museus. Então, vamos pensar, quais objetos que a gente utiliza hoje e que no futuro, daqui 100, 200, 300 anos, vão poder estar expostos em museus para relembrar a nossa história. Respondam então o exercício de número 4, ok? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Vocês vão fazer todas as páginas e depois vocês vão enviar para a tia Letícia foto das páginas 244 até a 254, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.